Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Milena Teixeira, professora e artesã aqui do Maria Joaninha Atelier. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Estou muito contente com a participação de vocês. O canal está crescendo, os vídeos estão sendo assistidos e é isso aí, pessoal. Se você gostar do conteúdo do canal, compartilha, divulga para que mais pessoas possam aprender com a arte da costura criativa. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma peça que quem me acompanha lá no Instagram já viu. É uma necessaire arredondada feita com retalhos. Eu utilizei retalhos de jeans e retalhos até desse tecido que nós vamos utilizar hoje. Então é uma peça assim que nós vamos fazer, só que eu vou fazer com um tecido só, para quem é iniciante conseguir fazer. E depois, se vocês quiserem que eu faça com retalho, deixa nos comentários do vídeo, que daí a gente faz todo o vídeo com retalhos. Mas quem me acompanha no Instagram e já costura, já vai ver o processo, porque eu deixei lá nos stories, deixei lá no feed, todo o processo fotografado, e vocês vão poder ver. Quem já costura vai pegar rapidinho, vai juntar os retalhinhos e vai fazer. Então vou mostrar tudo para vocês em detalhes, essa necessaire arredondada. Vamos embora para o passo a passo? Quem quer aprender, vem comigo. Para fazer essa necessaire, pessoal, é o seguinte, eu vou deixar uma medida para vocês aqui, mas na verdade vocês têm que prestar atenção na forma de fazer. A forma de fazer vai, se vocês pegarem bem, vai fazer com que vocês aprendam a fazer em qualquer tamanho, tá? Esse é um tamanho médio, eu vou deixar as medidas para vocês lá na descrição do vídeo. Então, assiste agora o passo a passo, vê como que faz e depois você decide a sua medida, tá bom? Se quiser fazer uma medida igual a que a gente vai fazer aqui, depois você olha na descrição do vídeo, vai estar tudo lá embaixo. Aonde é a descrição do vídeo? Lá do seu lado direito da tela tem uma setinha. Quando você clica, ele abre mais informações lá no seu vídeo, tá bom? O tecido aqui é o tricoline, 100% algodão, e ele já tá estabilizado numa manta R1 no caso, tá? Manta R1, o R de resina, ele tem a colinha em um dos lados. Eu fui lá no ferro, dei uma passadinha, a manta tá cortada maior que o tecido, porque a gente vai fazer uma costura de matelassê. Eu vou fazer essa costura na diagonal, né? Com distância de 3 centímetros. Eu já mostrei aqui no canal como que a gente faz. Vou deixar linkado no card ou lá na descrição do vídeo, vídeos que eu já fiz aqui no canal, onde eu mostro todo esse processo que a gente vai fazer aqui. Ah, eu tô começando agora e tenho medo de fazer o quilting. Então não tem problema, você só vai dar uma colada e vai fazer o processo da costura da peça, tá bom? Ah, eu quero fazer ondinha, porque eu já sei fazer. Pode fazer ondinha. Ah, eu quero fazer quilting livre, aquele caminho de bêbado, porque eu já costuro, já sei fazer. Pode fazer, tá, pessoal? Então, dessa ideia, vocês podem fazer 1000 ideias. Eu tenho duas partes do tecido e duas partes da manta. Eu vou ter o zíper a metro com o cursor correspondente. Esse é o zíper número 5. E vou ter aqui um forrinho, tá? Que é um tecidinho de forro, depois eu vou deixar especificado para vocês lá na descrição. Mas vocês podem fazer com outro tecido tricoline também, que complementa a peça de vocês. É legal fazer combinações que tenham a ver com o tecido principal. Então, você escolheu um tecido principal, ah, tem roxo, tem verde, tem vermelho, você pega um tecido secundário para colocar no forrinho ou na parte interna da sua peça. Quer fazer com tecido liso? Faz com tecido liso, aí fica a seu critério, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, eu não vou usar esse zíper agora, nem o forro. A primeira coisa que eu fiz aqui foi riscar o matelassê. Então, mesmo que a gente tenha vídeos no canal, eu vou dar uma explicação rapidinha para vocês de como eu fiz. Eu utilizei um gizinho, aquele giz do Panda, que sai com o calor do ferro. Posicionei minha régua de canto a canto, fiz um risco com aquele gizinho e depois eu fui contando de 3 em 3 centímetros cada risca dessa daqui, tá? Olha só. Vocês podem ver que tem um intervalo de 3 centímetros. E agora eu vou costurar em cima desse risco que eu fiz. Aqui na máquina eu vou utilizar um ponto reto da máquina e como essa manta é um pouquinho grossa, eu vou utilizar o ponto 4, um pouquinho mais do que 4,5 dessa máquina. Eu acredito que cada um conhece a sua máquina. Dá para fazer em máquina doméstica? Dá.
Aí você vai lá, pega um pedacinho de manta e tecido, faz um teste do ponto que você gosta, do ponto que fica bonito, para que você escolha como vai fazer o ponto do seu matelassê. Tem que ser um ponto legal, porque é um ponto que fica bem visível na peça, ele chama bastante atenção. Eu vou utilizar uma linha, ela é lilás e ela tem a ver com a estampa do tecido, mas você pode usar a linha da cor de fundo do tecido, que no caso aqui seria um preto. Mas como eu tô querendo brincar com essa cor e com a cor do zíper, que é lilás, eu vou usar uma cor lilás de linha então. E aí eu vou fazer esse matelassê. Para você que está começando, gente, mesmo que a manta tenha uma colinha, alfineta em volta, tá? Alfineta, porque se você está começando, você não tem muita habilidade com o tecido, ele pode sair do lugar, tá bom? Então, alfineta os 4 cantos do seu tecido. Se já tem habilidade, é só costurar. Ficou assim, ó, pessoal, um matelassê. Depois é só passar o ferro aqui que sai o giz, é esse giz aqui, tá? Atrás fica assim. Um detalhe, essa manta que eu tô utilizando, ela já foi emendada, tá? Porque a gente também faz esse processo de emendar as mantas para poder reutilizar e reaproveitar tudo. Então, essa aqui já foi emendada, tem dica no canal e eu deixei dica lá no IGTV no Instagram também, de como eu faço para emendar pequenos pedacinhos de manta. Então, esse tecido ele tem direção, certo? Como vocês podem ver, aqui é a cabeça, aqui é o pé, tem a letrinha aqui. Eu vou arredondar a parte de cima utilizando um prato. Você pode utilizar uma latinha para fazer uma curva menor, pode utilizar uma tampa para fazer um outro tipo de curva, pode ir na mão se você for mais corajosa. Eu vou utilizar esse pratinho, vou encostar aqui na parte de cima, ó, tá vendo? Tem que encostar nessa lateral e nessa lateral, onde forma a reta aqui do ângulo de 90 graus. Aí eu venho aqui e risco. Faço isso de um lado, escorrego para cá, faço isso do outro lado. É lógico que o tecidinho já tá no tamanho do quadrado ou do retângulo que eu preciso, tá? Eu só faço isso quando ele tá certinho aqui nas laterais, em todas as extremidades. Aí, arredondei aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a costura bem aqui, ó, em cima do risco, uma costura reta, tá? E depois eu vou cortar o excesso. Aproveito para passar direto, vindo para cá e fazendo uma costura de segurança em volta de toda o tecido, tá? O que que eu faço agora? Eu vou cortar aqui, ó, em toda a volta, o excesso de manta a 1 milímetro da costura que eu fiz. Ó, e quando chegar na parte que eu arredondei, a mesma coisa. Tá vendo, ó? Faço o contorno da parte redonda e vou tirando o excesso da manta. Então, você tem que cortar bem certinho para não estragar a modelagem da sua peça. Se você achar que tem que cortar um pouquinho mais distante da costura, 2 milímetros, 3 ou mais, aí se você tiver margem do tecido para isso, você faz, tá? Mas tem que ficar tudo igualzinho para não dar diferença na modelagem da sua peça. Aí, aqui eu tiro o excesso da parte de baixo. E já vou fazer também a caixinha de leite dessa mesma forma, né? Eu vou pegar aqui a minha régua, vou encostar ela aqui a 4 centímetros de baixo para cima e 4 centímetros da lateral para dentro. Bem da onde tá a costura. Feito isso, eu vou riscar. Faço isso de um lado e do outro. Mesma coisa. Vou para a máquina, vou passar uma costura em cima da onde eu risquei aqui, ó, desse quadradinho.
É uma costura de segurança, tá? E agora, ó, aqui dá pra ver melhor. Eu vou cortar também a poucos milímetros da costura. No meu caso aqui tá dando 1 milímetro. Beleza, fica assim, ó, as caixinhas de leite aqui, tá vendo? E a parte arredondada. Eu já tenho isso na parte da frente. Na outra parte eu fiz exatamente a mesma coisa. O que eu vou fazer agora? Eu vou achar o meio dessas duas partes. Para quem quer colocar a etiqueta costurando, escolhe uma das partes, escolhe uma posição, posiciona a sua etiqueta e costura, tá? Eu não sei como que se você já tem etiqueta, se você tiver a etiqueta de lateral, você já pode posicionar na lateral, quer por dentro. Se você ainda não tem etiqueta, eu indico a Mimos Etiquetas, que é uma parceira aqui do canal. Depois, no final do vídeo, vocês vão ver a etiqueta colocada, eu vou colocar com rebite. E a Mimos Etiquetas tem muitos materiais para fazer etiqueta, é bem bacana mesmo. Eu sempre estou falando deles lá no meu Instagram e tem cupom para desconto. Se você quer fazer um orçamento com eles, é o cupom MIMOS10, que é o cupom aqui do Maria Joaninha Atelier, tá bom? Mais os mimos que eles mandam para você, tá? Eu super indico a Mimos Etiquetas. Vou achar a parte do meio aqui, fazendo um piquezinho aqui no meio das duas partes, onde tem a parte arredondada. Acerta bem. Se não quiser fazer um piquezinho, pode fazer uma marquinha com o giz ou colocar um alfinete, tá? E agora eu vou cortar o forro nesse mesmo molde. Então já tenho duas partes desse forrinho cortado, tá? Esse material que eu tô utilizando, ele é um forrinho mesmo. Eu esqueci o nome dele agora, gente, depois eu deixo na descrição do vídeo. Mas eu fiz exatamente igual, ó, a parte de cima. E depois, se você quiser fazer depois a caixinha de leite, pode fazer também. Eu recomendo que a caixinha de leite do forro seja feita depois, para que se der uma entortadinha, você arruma depois, tá bom? E se for trabalhar com tecido, a mesma coisa. Posiciona a parte principal, risca e corta, vai ficar igualzinho. Então, eu vou pegar agora uma das partes de cada da parte de fora e da parte do forro. Vou pegar e achar o meio desse forro também na parte arredondada. Acerto bem aqui. E faço um picotezinho no meio. Pra ficar tudo centralizado pelo meio. E agora eu vou pegar o zíper. Como que eu vou medir esse zíper? Eu vou pegar... Nesse caso dessa peça, pela curva aqui, ó, do início da curva pra cima, eu vou ter 8 centímetros. Ó, eu vou medir aqui, vai dar certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros, ó. 8 centímetros. Então, eu vou marcar bem aqui, ó, um lado. Dou uma escorregadinha na régua, confiro, 5, 6, 7, 8 centímetros. E aqui também, que é onde vai iniciar e finalizar o zíper. Aí, eu vou vir com o meu zíper e vou deixar sobrando uns 5 centímetros de cada lado, ó. Tá vendo aqui? Que é para facilitar depois a gente colocar o cursor. Então, eu fiz essa medida aqui, deixando 5 centímetros a mais, 4 ou 5 centímetros a mais aqui nas laterais, ok? Feito isso, a gente vai colocar o meio nesse zíper aqui. Então, acerto aqui a pontinha dele e vou marcar o meio dele. Não quer fazer um piquezinho? Faz um risquinho, tá? Eu vou fazer um piquezinho aqui nesse zíper, de um lado e do outro.
e vou colocar o direito dele virado pro direito e centralizado aqui, ó, pique com pique. Por enquanto ele tá junto, depois a gente vai destacar ele, tá? E vou fazer uma costura de segurança aqui, ó, até chegar nessa marcação e aqui na beiradinha até chegar na outra marcação, de 8 centímetros, tá? Ah, eu quero colocar meu zíper mais pra cima, diminui 1 centímetro, tá bom? Aí fica a seu critério. Pode ser que você não queira arredondar tanto como eu, e aí você vai ter que mudar mesmo a medida do zíper. Tem que fazer teste, pessoal, para vocês desenvolverem na costura criativa. Não ficar só dependente do vídeo, tá? Façam testes. Então, vou fazer uma costurinha aqui do meio para as extremidades. Sempre vou dando uma esticadinha no zíper para que ele não fique com ondas. E tá chegando na minha marcação. Aí, pronto, ó. Chegou na minha marcação, tá? Vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado, só que eu vou virar pro lado da manta para facilitar aqui para mim. E mesmo estando do lado da manta, eu vou esticando o zíper embaixo, tá? E costurando na beiradinha. Fico atenta até a marquinha onde eu tenho que costurar para não ficar diferente do outro lado. Nesse caso, como eu não tô enxergando, eu vou colocar um alfinete aqui, ó. Pronto. Aí ficou até a marquinha, ó, exatamente dos dois lados. Agora eu vou vir com o forro por cima aqui dessa parte. Esse forro, ele tá bem parecido aqui o direito e o avesso, mas ele tem o direito, tá? É uma parte mais brilhante aqui do desenho. Se for um tecido estampado, é direito com direito, que você vai virar, centralizar pelo meio, alfineta. E agora, você vai fazer a costura de um pé de máquina. Quem tem o pé de zíper da máquina doméstica ou da máquina industrial, quer fazer para encostar mais a costura, fica ao seu critério, tá bom? Eu vou fazer com o pé de uso geral da máquina, mesmo que é uma distância boa, e vou fazer também até a marcação, desse lado e desse lado. Nesse caso, agora eu vou diminuir um pouco o ponto, eu vou para 3,5, para ficar bem fechadinho e não ter o perigo de escapar o zíper depois, ou ficar aparecendo os pontos, tá? Então, vamos lá. Vou ajeitando o zíper embaixo e deixando sempre a mesma distância. No meu caso, um pé de máquina. O outro lado eu vou fazer pelo lado da manta e vou ajeitando o zíper lá embaixo. Vou costurando devagar, tá, gente? Pronto, já ficou assim, olha, até a marquinha, tá? Olha aí. Agora, eu vou dar uns piquezinhos aqui com a tesoura mesmo, uns pequenos cortes, para na hora que eu virar, eu ter o encaixe perfeito da curva. Eu faço uns cortezinhos na diagonal, assim, ó. Tá? Cuidado para não cortar a costura que você acabou de fazer. Quem tem tesoura de picote e quer usar, pode usar nessa hora, tá? Eu prefiro fazer assim, é mais prático para mim e já me acostumei a fazer desse jeito.
que vai acontecer aqui? Quando eu virar, ó, ela vai se encaixar bem bacana e a curva vai se assentar. Ó, tá vendo? Fica bem legal essa costurinha. Eu estico aqui. O lado de dentro tá assim. O lado de fora tá assim, tudo arredondadinho. Agora eu vou fazer uma costura de rebatida, tá? Eu ajeito bem e vou rebater essa costura. Quem estiver trabalhando com tricoline, quiser ir pro ferro, pode ir pro ferro, ajeita bem para depois rebater essa costura. Então, eu vou acertar as duas partes e vou rebater. No meu caso, eu vou olhar pro lado de dentro aqui. Vou começar, gente, a meio centímetro ou 1 centímetro depois daqui, ó, tá? Eu não vou começar aqui da beirada, eu vou começar depois e vou fazer um pé de máquina. Aqui eu vou fazer um ponto 4, entre 4 e 4,5. Faço devagar para a curva ficar bem bonitinha. Ó, pessoal, fiz a costurinha, olha como que ficou. Que gracinha, tá? Eu utilizei a cor lilás, como eu disse, eu tô brincando com essa cor aqui por causa do zíper, mas você pode utilizar uma cor do fundo do tecido que você tiver colocado aí no forro, tá bom? A parte de fora fica assim, e olha esse detalhe, a costura não começa daqui da pontinha, ela começa aqui da marcação um pouquinho pra cima, tá? Olha como fica legal. Tá? Procurem fazer bem caprichado para ficar bem redondinho, porque vai aparecer bastante essa parte da peça. E agora a gente vai destacar esse zíper para fazer a outra parte, ó. A gente destaca o zíper e vai trabalhar tudo nessa parte agora. Meio do zíper, direito com direito, costura de segurança. Lembrando que se você tá começando agora, pode alfinetar tudo, tá bom? E lembrando que essa marca tem que ser respeitada de um lado e do outro. E a costura de segurança é bem na beiradinha. Eu costumo fazer, se você quiser fazer a volta toda, pode fazer. Eu costumo fazer do meio para as extremidades, tá bom? Olha só, respeitei as extremidades e agora vou vir com o forro por cima. Com a outra parte do forro, direito com direito. Então, eu vou tirar a caixinha de leite olhando pela caixinha de leite que tá embaixo, ó. Eu ajeito esse forro e agora sim eu vou tirar, ó, olhando pela de baixo. No caso, pela de cima, né, da parte principal. Eu venho, corto pra ficar certinho. E eu tenho as duas partes, vou fazer isso também na outra parte. Ai, mas eu gosto de riscar e deixar cortadinho. Não tem problema, tá, gente? Aqui eu tenho as duas partes, eu vou colocar então. No meu caso, os tecidos são iguais, então não tem parte da frente. Mas se você tiver uma marcação que você queira deixar na parte da frente, o que você vai fazer? Você vai pegar essas duas partes, vai ajeitar bem elas, deixar bem ajeitadinho, alfineta pelo fundo, acerta bem as caixinhas de leite para ficar batendo tudo. Põe uma parte em cima da outra. No caso aqui já tá tudo os forros, tudo dentro aqui. Tá vendo aqui? E aqui em cima, você vai determinar a frente. No caso, eu vou deixar essa parte na frente. Eu vou colocar o meu cursor aqui, olhando pelo vídeo, da direita para a esquerda.
Aí eu vou vir aqui, vou acertar bem as pontinhas do zíper. Vou tirar uma das partes do dentinho aqui, cerca de 1 centímetro ou mais. Vou pegar o cursor. Vou colocar aqui. Eu já tenho um vídeo só mostrando como eu coloco esse cursor, tá, gente? Vou deixar no card aqui em cima. Se não tiver no card, vai na descrição do vídeo. Se não aparecer em nenhum dos dois, você entra no canal e procura lá. Coloquei. Vou recolocar novamente para que fique fechadinho as duas extremidades do trilho do zíper. Já vou mostrar para vocês já, tá? Tem que colocar bem certinho para não dar diferença na peça. Pronto, pessoal, já passei o cursor, olha, ele fica fechadinho aqui nas extremidades, tá certo? Agora aqui eu já posso pegar, vou acertar aqui, ó, um lado, o outro lado. Eu vou vir com o isqueiro aqui e vou selar isso aqui, ó. De um lado e do outro. Tá? Agora, eu vou pegar isso daqui, vou tirar os alfinetes. E vou separar, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Parte de forro com parte de fora. Na parte de fora, eu já vou vir direto aqui e vou alfinetar aqui, ó. Alfineto o fundo, deixando bem certinho a parte da caixa de leite. Tá vendo aqui, ó, as duas partes, a lateral. Tudo batendo certinho. Faço a mesma coisa do outro lado. Lateral com lateral, fundo com fundo. E aqui no forro a mesma coisa, só que aqui, ó, a gente vai dar uma forçadinha aqui desse lado, para esse zíper ficar virado pro lado do forro mesmo, tá vendo? Assim, ó. Ele tem que ficar virado, ó, tombado pro lado do forro. Quem fez uma nécessaire reta é exatamente a mesma coisa, só que ele tem uma curvinha, então fica um pouquinho mais difícil de você visualizar, mas não é impossível, fica legal, dá para fazer. Coloco aqui o alfinete, tá vendo? Aliás, aqui eu acho melhor até colocar clips, quem tiver clips, tá? Coloca aquele clipezinho de costura. Aí faz a mesma coisa aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou passar a costura na lateral, tá? De fora a fora aqui, ó. Tiro essa parte, tá vendo, ó? E passo a costura, passo aqui por cima. Eu vou passar por cima do trilho, tá? Nesse caso aqui eu vou passar por cima do trilho, porque eu quero que fique bem seguro aqui o zíper. E vou fazer a costura na primeira lateral. Então, uma lateral ficou assim, eu deixei bastante excesso de zíper mesmo, tá? Ficou assim, ó. Dessa forma. Tá vendo aqui a costurinha? Vamos fazer exatamente do outro lado, mesma coisa. Fiz as costurinhas nas laterais, agora eu vou fazer nos dois fundos. Ok, ó. A gente vai desvirar a peça por aqui, até deixei pouco, pode deixar mais, tá? E vou tirar os alfinetes para fechar a caixinha de leite. Para fechar a caixinha de leite, ó, eu vou com a mão lá por dentro e faço bem assim, para que essa costura da lateral fique encontrando, ó, com a costura do fundo. Então, vou lá, olho direitinho,
abro a costura, nesse caso eu vou abrir, tá? E vou colocar um alfinete bem no meio da costura, ó. Coloco bem no meio da costura e ele sai bem no meio da costura do outro lado. Isso é um sinal de que a costura vai bater, tá? Faço isso desse lado, faço isso desse lado também. Olho aqui direitinho, faço a mesma coisa. Coloco o alfinetinho. As costurinhas da lateral e do fundo tem que ficar batendo, tá? E agora eu vou fazer o fechamento com um pé de máquina. Belezura, ó, ficou assim, tá? Mesma coisa no forro. Costura da lateral batendo com a costura do fundo. Pronto, pessoal, feito isso, eu não vou tirar esse excesso de zíper. Quem quiser tirar, pode cortar, passa o isqueiro de novo, fica a seu critério, tá? Eu vou virar a peça aqui por essa entrada e vou ver essa peça pronta. Deixei pouquinho, tá? Podia ter deixado uns 3 centímetros a mais, que daí ficaria mais fácil de desvirar. Mas como essa manta ela não é tão grossa, dá para desvirar numa boa. Esse fundo aqui eu vou fazer costurinha à mão. Quem quiser fazer costura à máquina, é só ir lá agora e costurar. Eu vou deixar aqui alfinetado para fazer costurinha invisível e já desvirar a peça para vocês verem. Olha o fundinho da peça como que ficou, pessoal. Ficou bem legal, né? A caixinha de leite, a parte da lateral, a costurinha com a lateral com a costurinha de baixo, uma telacê, ela ficou com uma profundidade boa para carregar as coisas, né? Ela tem um tema aqui de batom, maquiagem, então dá para fazer bastante uso dessa peça. A parte de cima, olha só, arredondada, a parte de dentro, muito legalzinha essa peça. E arredondada, que é um diferencial para você fazer nas suas peças. Ela vai combinar super com essa peça aqui, que já tem os retalhos também, ó. Tá vendo que esse tecidinho aqui é o mesmo tecidinho aqui desse aqui, olha. Você pode, no caso aqui, fazer 2 peças. Ainda sobraram retalhos, dá para fazer mais uma menorzinha aqui para acompanhar e fazer um trio, um kit de organização com o mesmo tema e ainda utilizando retalhos. Nessa peça eu coloquei a etiqueta costurada, nessa aqui eu vou colocar a etiqueta com rebite. Eu tenho no canal uma ideia de como colocar a etiqueta com rebite. Procura no canal, se não tiver no card ou na descrição. E lá no meu IGTV do Instagram também tem como que coloca a etiqueta com rebite. Eu vou colocar nessa peça porque eu acho que vai ficar mais bonita. Espero que você tenha gostado bastante desse passo a passo, que faça porque é bem legal.